pessoal! Vamos hoje para uma live de um assunto que todo mundo interessa: oratória. E o que é oratória? Será que é só falar em público? Será que pra gente poder chegar e conversar com qualquer pessoa, isso não envolve oratória? Então, hoje, nessa live, a gente vai falar de oratória com ela, advogada da tribuna, que entende do assunto, super campeã, e que vem contar pra gente, dar dicas. Então, tem um aviãozinho, chame quem vai interessar nesse assunto, porque oratória afeta a vida de todo mundo. E eu tenho certeza que a Giovana tem muito pra contar pra gente. E eu também vou contar um pouquinho de como que eu fui desenvolvendo, porque eu sou super tímida. E muitos alunos sempre me perguntam como que vai falar em público, como que vai apresentar trabalho. Foi por isso que eu pedi a Giovana para vir hoje falar com a gente. E eu que vou então já fazer o convite para ela poder entrar conosco. Porque a gente tem que ouvir de quem realmente entende, que é destaque no assunto, né, pessoal? Então, enquanto a Giovana vai entrando, vamos lá. Tá funcionando? Oi, Giovana, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Super! E falando super bem, que eu tô falando que você tem o dom da palavra. E aí a gente vai contar um pouquinho dessa história, porque eu sou super tímida, Giovana. Quando eu fui para começar a lecionar, e aí para entrar em sala de aula, nossa, foi muito difícil. Eu tremia, meu coração pulava. Então, eu acho que a gente tem muito a conversar, porque são muitos alunos que chegam e não querem apresentar trabalho. Então, eu queria que você contasse logo de cara pra gente. E aí, gente, quem ainda não conhece a Giovana é campeã de oratória. Ela é um show, é advogada, especialmente em direito consumidor, em civil. Então, ela tem uma história muito, muito bacana. Já tem alguns dias que eu venho, vamos, Giovana, por favor, vem falar pro pessoal. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente. Como assim? Claro. De repente você deu o dom da palavra, desceu uma luz. O que foi isso? Quem me dera, né? Teria sido mais fácil. Gente, primeiramente, então, boa noite. Gra, muito obrigada pelo convite. Fico imensamente feliz, imensamente honrada de ser convidada aí por uma professora tão renomada, né? Obrigada. Ninguém mais do que os professores utilizam essa arte da oratória. Os advogados também utilizam muito, mas os professores, né, o tempo todo. A gente tem dia que tem um descanso ali, né? Não precisa fazer audiência, não precisa falar com o cliente, mas o professor tá ali o tempo todo, não tem jeito de fugir. Então, muito obrigada, realmente. Eu que agradeço, nossa. E pelo convite, fico muito feliz, viu? Obrigada. Fiquei feliz demais. E com relação a essa questão, né? Primeiro de tudo que a gente precisa quebrar esse paradigma, porque a oratória não é um dom. Muito pelo contrário, está muito e muito, muito longe de ser um dom. Quando a gente fala de dom, dom vem da palavra donos, né? E isso significa o quê? Que é algo que vem de Deus, uma dádiva, um presente, certo? E quando eu falo que a oratória é um dom, eu estou dizendo, me limitando a dizer que Deus deu para algumas pessoas um dom e não teria dado para outras pessoas esse mesmo dom, esse presente. Se isso fosse uma verdade, as pessoas que não falam em público, elas estariam de fato fadadas a morrerem sem falar em público, né? E não é isso que acontece, porque não foi assim comigo, por exemplo. Então, você está dizendo que você é uma pessoa tímida. Eu nunca fui tímida, efetivamente, com as pessoas que eu conheço. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dada, muito de conversar com as pessoas que estão próximas de mim, pessoas que eu conheço. Mas quando eu tinha que me colocar numa situação realmente de ser julgada, ou seja, de ser o centro da atenção ali, de pegar o microfone, saber que as pessoas estavam me julgando pelo que eu estava dizendo e por como eu estava dizendo, eu entrei realmente assim e descobri um medo que eu não conhecia. E aí, depois, já de adulta, eu estava na faculdade ainda, não tinha nem apresentado o meu TCC, eu estava na faculdade. E eu faço parte do Rotaract. O Rotaract, tem 10 anos que eu faço parte do Rotaract. É um programa do Rotary Internacional para jovens de 18 a 30 anos. E eu fui fazer um protocolo em uma das reuniões.
Quando eu fui fazer esse protocolo, em um dos momentos do protocolo, eu precisava dizer a palavra solenidade. E eu não conseguia. Eu fiquei no sonelidade. E eu falava errado o tempo inteiro, até que eu desisti mesmo e continuei o protocolo sem falar a palavra certa, porque eu não conseguia. E aquilo me criou um trauma muito grande. E eu passei a ficar muito nervosa, a suar frio, ao meu coração acelerar todas as vezes que eu percebia que eu estava numa situação que podia me levar a passar aquele constrangimento de novo. Embora as pessoas tenham vindo e tenham me dito, olha, você foi muito bem, falou muito bem, acho que foi uma palavra, você está preocupada à toa, mas eu me senti muito envergonhada. E em contrapartida, né, os adultos falavam isso, mas os meus colegas, os meus amigos ficavam me zoando. Porque é de praxe, né? É lógico. É bullying, né? Então, se eu falava isso, ô, sonelidade, vem cá. E aquilo queria. Eles não sabiam, obviamente, o que eles estavam fazendo, né? Do tipo assim, vou fazer de propósito. Claro que não. Mas criou em mim, de alguma maneira ali, aquele mal-estar e aquele trauma. Tanto que, quando eu fui apresentar o meu TCC, eu procuro esse vídeo, eu não acho esse vídeo. Foi gravado num celular no dia que eu fiz a minha apresentação do TCC. Eu fui um desastre. Eu sabia tudo, entendeu? Mas foi um desastre. Eu estava muito nervosa. E aí eu tremia, eu gaguejava. E foi um horror, foi um horror. Eu olho para trás hoje, eu falo, gente, não é possível que hoje eu palestro para infinitas pessoas, né? Que eu falo aqui no Instagram com todos os meus seguidores, que acho que às vezes a gente perde um pouco de olhar e falar assim, gente, eu tenho 20 mil seguidores. Aí assim, são 20 mil seguidores. Para quem tem seguidores, né? Para quem tá lá e fala, nossa, mas tem gente que tem 100 mil, tem 1 milhão, 20 mil não é muita coisa. Aí você fala, tá bom, pensa 20 mil pessoas dentro de uma sala. E eu falando para essas 20 mil pessoas. A gente vai perdendo essa noção, né? Exatamente. Então, eu tenho certeza que se eu fosse palestrar para 20 mil pessoas, eu ia ficar desesperada. Eu nunca palestrei para 20 mil pessoas, né? Já palestrei para públicos grandes, que passaram de 1.000 pessoas, mas não para 20 mil. Então, assim, o que acontece? Eu comecei depois, dentro da prática da advocacia, especialmente na jovem advocacia, assim que eu me formei em 2013, né? E eu comecei a perceber que tinha algumas técnicas que eu tinha que aprender, que eram de oratória. Na verdade, a comunicação, gente, ela tá em tudo. A gente acha que comunicação e oratória é só para quem vai falar em público. E não é. Comunicação e oratória é você ficar de boca fechada e a sua postura, a sua vestimenta e o seu rosto, a sua expressão facial transmitir uma mensagem antes de você abrir a boca. Giovana, sabe o que eu falo? Que até para arrumar namorado, a gente depende de oratória. Porque imagina, quem vai querer? Você começa a conversar, o cara não abre a boca para falar, eu não entendo nada que ele fala, a linguagem corporal dele vai para um lado enquanto ele tá lá me abraçando. Então, até isso afeta. Oratória tá em tudo, em todos os nossos atos. Né? Que tá super legal o encontro, de repente o pezinho dele tá virado para a porta. Exatamente. Então, é difícil. Então, tem que pensar em tudo isso. E aí eu comecei a reparar que essas técnicas, elas eram extremamente necessárias para mim, enquanto advogado, para eu colocar isso em prática, para eu conseguir conversar com o cliente. Como é que eu, com pouca idade, com pouco tempo de formado, enfrentando todo o preconceito que você já sabe que vai enfrentar, poderia me postar e me posicionar em frente ao juiz, em frente ao advogado da parte contrária e ser respeitada. Porque eu tinha domínio daquilo que eu estava fazendo, daquilo que eu estava falando, independente do meu tempo de formação ou de quantos anos eu tenho. Certo? E aí eu comecei a estudar as técnicas e alguns amigos, os mesmos que me zoavam lá atrás, começaram a me incentivar a participar dos treinamentos, a participar do concurso de oratória. E aí foi feito um concurso interno, eu fui, participei. Aí teve o concurso distrital, eu fui, me classifiquei, fiquei... na classificação eu estava em 3º lugar, isso na semifinal.
E na semifinal eu fui campeã, então eu passei de terceiro para primeiro lugar, fui campeã do distrital, e aí eu fui para o concurso nacional de oratória, que quem ganha o distrital tem direito a uma vaga no nacional, né? Que aí vai uma pessoa por distrito, eram 32 concorrendo. E aí eu nunca mais parei. Eu me apaixonei pela oratória. Quanto mais eu estudava, verificava quanto essas técnicas podiam me ajudar, inclusive na relação interpessoal, entendeu? Eu entrei assim, eu falei, gente, eu preciso cada vez mais saber mais disso aqui. E então eu sou a prova viva de que a oratória ela é uma habilidade e não um dom. E que ela pode ser sim desenvolvida mediante conhecimento de técnica e treino, como tudo na vida. Tem que treinar, né? A gente não aprende a andar de bicicleta olhando o outro andar de bicicleta. A gente aprende subindo na bicicleta, levando um tombo de vez em quando, né? A gente começa com rodinha, depois tira a rodinha e assim é com a oratória. Nossa, show. Eu tô vendo aqui o pessoal, Maria Helena dando boa noite, a Elaine falando, ai, que ótimo tema. E é muito bom a gente falar, gente. E aí, então, eu quero até, Giovana, eu vou chegar lá nas técnicas, mas eu quero que vocês pensem o seguinte: quando na sua vida você precisa de oratória, você acorda, você vai ter que manifestar para alguém o que você quer. E aí, muitas vezes, Giovana, a gente pensa assim, ah, a pessoa não me entende. Será que essa pessoa expressou? E isso é oratória. Porque na hora que a gente tem uma linguagem confusa, não fala as coisas com as outras pessoas, a gente acha que as pessoas vão entender, que a gente vai por telepatia. E não é assim, né? Então, a oratória, ela tá em cada ato nosso. Exato. E aí, muitas vezes, Giovana, eu tenho problema de aluno que chega para mim, especialmente no curso de Direito, que é onde eu estou mais presente, apesar de lecionar, às vezes, em ciências contábeis, em alguns cursos. E fala, professora, por favor, pode me dar 0, mas apresentar trabalho de jeito nenhum. Eu falo, gente, você domina o tema? Decorei, virei à noite, sei tudo da matéria, mas não tem coragem de chegar ali e falar. Primeiro eu vou começar com o aluno, para depois a gente chegar lá no professor, que eu quero que você me ajuda para eu também poder desenvolver. Para esse aluno que tem medo de apresentar trabalho, especialmente porque está numa sala de aula que ele conhece os colegas, que os colegas podem depois criticá-lo. O que você falaria para eles? Eu falaria para ele que você, aluno, não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Eu falo muito isso. Ninguém tem medo de falar. As pessoas têm medo da falha, as pessoas têm medo do julgamento. Esse é o maior medo. Acontece que, em algum momento na sua vida, você vai precisar utilizar oratória, que seja dentro da sala de aula, que seja o treino dentro da sala de aula. Porque na sala de aula, talvez você tenha a opção de escolher jogar para aquele seu colega que gosta mais de apresentar trabalho que você. Mas na hora de você ir para um fechamento de contrato, não tem quem atenda seu cliente no seu lugar. Na hora de fazer audiência, não tem quem faça no seu lugar. Na hora de sustentar o direito do seu cliente no tribunal, não tem quem faça no seu lugar. E lá, vamos treinar agora que a gente diminui a probabilidade de errar no momento que a gente realmente estiver. Eu sempre digo assim, a oratória é um dom. A oratória é uma habilidade que você vai ter que aprender na dor ou no amor. Entendeu? Então, é melhor você aprender no amor enquanto dá tempo para depois você ser utilizado que chegar na hora da dor e você realmente precisar utilizar no momento da dor. É verdade. E eu sempre falo assim, quando no início eu pensava assim, eu fazia direito, mas eu pensava que eu nunca ia ter que ir para frente do balcão, me pedir, fazer audiência, vai ter alguém que vai fazer para mim. E aí a gente fica pensando, por mais que no escritório a gente divida as funções, uma hora, e se faltar alguém se eu tiver que ir? E aí é nesse momento que aconteceu comigo, Giovana. Teve uma audiência que era de um cliente muito importante mesmo. Todos os clientes são importantes, mas ele praticamente, o orçamento do escritório de 90% vinha da empresa dele. E aí ele escolheu que ele queria o advogado X para ir. Eu tinha formado, devia ter mais ou menos uns 2 meses. E de repente, esse advogado que era escolhido passa mal exatamente no dia da audiência. A audiência era à tarde. De manhã ele ligou e falou, olha, tô muito mal, eu não consigo fazer audiência. Eu falei, ótimo, quem vai fazer então? Eu falei, ué, você. Mas eu não posso, eu não dou conta. E como que eu vou fazer? Ele, você é quadrada? Ou você consegue ir fazer audiência? E aí eu me vi, de repente, com um processo que era extremamente difícil,
mas que eu tinha trabalhado muito no processo. Então, uma das coisas que eu sempre vejo que é essencial quando vai apresentar trabalho ou audiência é conhecer muito bem o material. É o Se você domínio do não tem tema, o sem domínio do dúvida. tema, se você não tem o domínio do tema, você vai realmente falhar. E aí você vai falhar por conteúdo. E não somente Exato. por falhar na transmissão. Então, E aí eu aí, acho sabe o que que é o eu. grande problema disso? Eu sempre digo o seguinte: nós somos humanos. Em algum momento nós vamos errar. Eu vou, você vai, e tá tudo bem. Ninguém vai perder a cabeça, não tem uma guerra, entendeu? Você vai corrigir a sua falha e vai prosseguir. Existe, Uhum. então assim, se você entra nervoso, se você treme, se você erra uma palavra, se você gagueja, qualquer coisa nesse sentido que você faça, as pessoas vão perdoar. Existe uma única pessoa, uma única coisa que as pessoas não perdoam. Sabe o que é? Que Não. você faça elas perderem o tempo delas. E quando é que eu faço uma pessoa perder o tempo dela? Quando ela vai lá me assistir, eu fico enchendo linguiça e não domino o assunto que eu tô falando. Então, a única coisa que as pessoas não perdoam é a falha de conteúdo. Se as pessoas souberem que você sabe o que você está dizendo, elas não querem saber se você está tremendo, se você está nervoso. Desde que você entregue um conteúdo que ela tenha algo para levar para casa, entendeu? Uhum. Ela vai entender isso. Isso vai ser menos importante para ela na hora dela contabilizar. Agora, Ótimo. você pode ter todas as técnicas, dominar todas as técnicas, você pode ser sensacional num palco. Se você não entregar nada para as pessoas, sabe aquelas palestras que você vai às vezes e assiste e fala: nossa, fui numa palestra, o cara é sensacional. Aí você olha e fala assim: ah, é? Ele falou sobre o quê? Ah, e ele citou um negócio? Ah, e ele falou uma frase? Ah, e agora eu não lembro. Como assim? Como assim? O cara é muito bom, falou, mas você não levou nada para casa? Esse cara fala bem em público, mas ele não é um bom orador. E aí existe uma grande diferença, porque não são a mesma coisa. Falar bem em público não é o mesmo que ser um bom orador. Falar bem em público é uma das habilidades desenvolvidas por um bom orador. Mas existe todo um outro contexto por trás disso, entendeu? Uhum. E qual a diferença? Então conta pra gente. A pessoa que fala em público, ela é essa pessoa que tem domínio do palco, que não vai ficar muito nervosa, ou se ficar, não vai transparecer, né? Não treme, fala bem, parece que sabe do que está falando e tudo isso. Agora, o bom orador, ele tem um compromisso com a fala dele. O que a pessoa que fala bem em público não tem, porque ele pode chegar lá, falar. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa que vá lá e tenha um objetivo de motivar uma equipe, certo? Então, tá dando uma palestra para uma equipe, e ela um treinamento, e ela tem esse é o objetivo, é motivar aquela equipe. E ela chega lá, fala, e vai todo mundo embora do mesmo jeito. Ele se apresentou, ele deu o treinamento dele, ele apresentou técnicas, enfim. Mas a equipe não ficou motivada. Então, ele falou... Ele é um bom orador? Não, ele não é. Mas ele falou bem em público? Falou. Ele não ficou nervoso, ele entregou a mensagem, era isso. O bom orador, ele tem um compromisso com aquilo que ele se propõe a fazer. Então, se o bom orador, ele sai de casa e ele fala assim: o meu compromisso hoje é motivar. Ele só vai embora a hora que ele motiva. Esse é o objetivo. Se ele foi embora e não conseguiu motivar, o objetivo dele não foi atingido. Sabe aquela frase assim: eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que você entende? Essa frase não se aplica para um bom orador. Ele é responsável pelo que você entende. Porque ele constrói toda a fala dele direcionada e estrategicamente direcionada para um objetivo. Seja ele vender, seja ele motivar, seja ele convencer, seja ele persuadir, entendeu? No caso, o fechamento de contratos, existe um objetivo por trás da fala. Então, eu vou escolher todas as técnicas, né? Eu vou definir um público-alvo, eu vou usar uma roupa adequada para aquele ambiente que passe a formalidade ou não necessária para o ambiente. Eu vou usar uma linguagem adequada. Eu vou usar uma expressão corporal adequada, eu vou contar histórias? Não vou. Qual é a história que eu vou escolher? Que história que vai se conectar com esse público? Então, tudo é construído e formatado para o objetivo. Se ele não atende o objetivo, é porque alguma coisa no processo falhou. E ele não é um bom orador. Ou não foi naquele momento.
Nossa, entendeu? muito legal, muito legal. E aí eu vou até então te contar o que que acontece muitas vezes. Às vezes a gente tem Tá. professor que é fenomenal, Giovana. E aí os alunos chegam e falam assim, mas eu não estou entendendo nada que ele fala. E agora que você veio trazendo para a gente as técnicas, dá para entender. Será que esse professor pensou no tipo de aluno que ele vai ter? Porque dar aula para graduação é uma coisa. Dar aula no doutorado são pessoas que já têm uma convivência muito maior. Então a Exato. linguagem é essencial escolher. E aí você comentou da roupa. A roupa também tem influência, acessório, assim, como é que é? Totalmente, totalmente. O tipo de vestimenta se conecta com o público. Então, por exemplo, se eu for de terno e gravata falar com advogados, você acha que eu vou ser bem recebida antes de abrir a boca? Você tá lá me olhando, você nunca me viu na vida, nunca ouviu falar de mim. Porque aqui, gente, eu não tô falando das pessoas que já têm uma fama Conhecimento, quem por é? trás. Uhum. Entendeu? Então, assim, se eu for trazer o Tony Robbins para falar com vocês, ele pode estar apelado, que vocês vão prestar atenção no que ele está falando, porque ele é o Tony Robbins. O Barack Obama, a mesma coisa, mas é porque ele já construiu essa Já tem habilidade. autoridade, assim? É. Agora, quando eu estou em período de construção, ou seja, nós meros mortais, que somos a grande maioria, nós temos que tomar cuidado, inclusive, com isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar para palestrar, às vezes lá numa semana jurídica, tá? Então, eu sou uma pessoa, vou trazer um conhecimento sobre determinado assunto. Como é que você espera me ver vestida? Super arrumado. Vai estar de taillé, vai estar de vestido, de salto, bolsa chique, alguma coisa assim. Eu vou estar, né, formal, adequada para aquilo. Se eu chego lá com um short de ir pra praia, um cropped, um chinelinho de dedo, eu não tô dizendo, gente, por favor, todas as vezes que eu falo de roupa, eu tenho que tomar muito cuidado e repetir isso muitas vezes, né? Porque na internet hoje tudo é cortado e editado. Eu não estou dizendo que essas roupas são ruins ou que uma advogada não pode usá-las. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que cada ambiente exige uma adequação. Você vai na praia de terno? Você não vai pra praia de terno. Você não vai de biquíni na semana jurídica. É simples assim. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, cada ambiente me exige uma certa adequação. Se eu vou falar com advogados, espera-se que eu esteja formal. Se eu vou falar com crianças e eu chego lá de terno, um homem, por exemplo, de terno, gravata, sapato, eles vão ficar acuados assim. Eu vou fazer conexão com esse público? Eu não vou. Então, se eu quero falar com criança, eu tenho que ir vestida como eles. Aí talvez caiba um short, uma bermuda, uma rasteirinha, sentar, uma roupa colorida que chame a atenção. Então, cada público e cada objetivo de mensagem me exige uma roupa. Porque a roupa, a vestimenta, ela fala sobre mim antes de eu abrir a boca. Por mais que a gente racionalize o julgamento, o pré-julgamento é formado no olhar, é antes de eu abrir a boca. Entendeu? Então, pode ser que uma pessoa não esteja vestida adequadamente e seja extremamente competente, mas ela vai ter que se desdobrar 2 vezes mais para provar que ela é competente. Enquanto se ela tiver, teoricamente, vestida adequadamente, eu vou supor que ela é. Eu não estou dizendo que esse julgamento é certo, eu não estou dizendo que esse julgamento é errado, eu estou dizendo que esse é um julgamento feito pelo seu subconsciente e que ele acontece. Então, aí... Giovana, mas e se eu quiser ir de bermuda? Vá. Para cada objetivo, né? Para cada objetivo, uma vestimenta. Mas se você quiser, ótimo, não tem problema. Tudo vai depender do seu objetivo. Entende o que eu quero dizer? Ótimo. Agora, com relação às cores, por exemplo... já isso aí vai muito... Tem área da psicologia, enfim. Tem muitas questões que envolvem essas questões de cores, né? Mas, por exemplo, eu não faço audiência de morte vestindo roupa colorida. Por quê? Giovana, a pessoa que te vê de roupa colorida, ela não vai achar que você está desrespeitando ela. Ela não vai achar racionalmente.
Mas o inconsciente dela, o subconsciente dela, ele vai olhar aquilo de uma forma... É tipo assim, ó, quando a gente encontra, por exemplo, uma criança, você não quer mostrar coisas coloridas? Você não chacoalha o que faz barulho? Por quê? A criança racionaliza? O bebê racionaliza? É subconsciente. Uhum. Então, ele gosta da cor, ele gosta do colorido. E ele não sabe o que aquilo significa, porque está no subconsciente. Com adulto, gente, não é diferente. Tem algumas coisas que vêm instaladas no cérebro da gente e que ou a gente realmente entende que elas existem e como é que a gente usa elas a nosso favor, ou então a gente continua ignorando, sabendo que elas funcionam. Então, as cores, por exemplo, quentes, elas geralmente são utilizadas quando o objetivo da mensagem tem um caráter emotivo. E as cores frias, elas são utilizadas quando é um assunto mais racional. Se eu vou misturar esses dois sentidos, então, se eu vou falar tanto de uma coisa que é uma questão emocional, quanto uma coisa que tem um caráter racional, aí eu vou mesclar essas cores. Mas as cores fazem toda a diferença. Se não fizessem, os restaurantes não se pintavam das cores, a depender se é um fast food, que quer que você chegue ali e saia rápido, porque você não aguenta ficar no vermelho muito tempo. E outros restaurantes, por exemplo, que tem aquela luz mais baixa, aconchegante, porque ele quer que você fique ali 3, 4 horas, converse e consuma. Então, para falar em público é a mesma coisa. Que legal. Nossa, e aí você deu um tanto de dica para quem é advogado e que já entendeu algumas dicas, como que ele vai já chegar um passo na frente. Exatamente. O que é importante para um jovem advogado? Uma sustentação oral, dá frio na barriga. O que é importante para ele? A primeira coisa com relação a essa questão do nervosismo, que eu acho que a gente nunca pode encerrar uma live de oratória sem falar sobre isso, porque, na verdade, o que mais aflige as pessoas é esse nervosismo, é esse medo, né? E aí, quanto mais medo a gente tem, pior a gente fica. Então, eu vou explicar um pouquinho, se você me permitir, do porquê que esse medo ele acontece. Claro. As pessoas têm medo, então, do julgamento, né? Só que o nosso cérebro, de impacto imediato, ele não entende que situação de perigo eu estou vivendo. Ele só entende que é uma situação de perigo. Então, para ele, se é falar em público, ou se é morrer, ou se tem alguém com uma arma apontada para você, ele não está entendendo de imediato. Ele vai, ao longo, vai processar durante ali alguns segundos, mas assim, no impacto ele não sabe. Então, independente de qual seja a situação de perigo, ele vai trabalhar para te livrar da situação. Então, o que ele costuma fazer? Mandar todo o seu sangue começar a trabalhar para que você corra dali. Então, acontece um aumento do seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E o seu cérebro começa a preparar o seu corpo para lutar ou para fugir. Que é o que acontecia lá na época das cavernas, não era? Quando a gente viu, por exemplo, assim, viu uma onça, um bicho, enfim, sai correndo que nem um louco. Um urso, sei lá. Né? Então, você precisa de gás para correr ou para lutar com aquela caça, né? Com aquela presa, enfim. E o cérebro continua fazendo esse processo. Ai, desculpa, engasguei. Até ele entender que aquela situação não é uma situação de perigo. Então, demora. Para você ter uma noção, ele para até de fazer digestão. No momento que a gente está numa situação de perigo, a digestão para. Entendeu? É verdade. Então, aí, e é mesmo. O que acontece? Você precisa contar para o seu cérebro que aquela não é uma situação de perigo. Então, tem algumas coisas que você pode fazer antes que vão te ajudar. Como, por exemplo, vai falar em público? Chega antes. Conhece o ambiente onde você vai falar. Se coloca lá em cima. Olha aquilo. Porque a hora que você bater lá em cima, teu cérebro não vai fazer o que é isso? Onde eu tô? Não, ele já sabe que é aquele lugar. Ele já conheceu o lugar, ele já olhou, aquilo ali já se tornou algo que ele já viu. Já é semelhante para ele. Então, para ele, já fica aquela coisa, não, mas se fosse uma situação de perigo, ela não estava voltando aqui. E ele começa a trabalhar em diminuir essa sensação de perigo mais rápido. Entendeu? Outra coisa que ajuda muito, respiração diafragmática. É dificílimo de fazer, gente. Não vou mentir para vocês, eu tenho uma dificuldade imensa com respiração diafragmática. É treino também, muito treino. Geralmente,
Quem não sabe fazer, não consegue fazer sentado e em pé, precisa deitar, que deitado é mais fácil. Então, assim, descobrir coisas que te relaxem. Eu, por exemplo, antes de uma palestra, eu gosto de ficar quietinha. Entendeu? Eu gosto de ir pensando, eu gosto de ficar... Eu não gosto de... Agora, eu tenho uma amiga aqui do Instagram, sempre falo dela, a Jéssica do Responde Direito, sabe? Trabalhista. Ela pula, ela faz flexão antes de entrar no palco. É a forma que ela libera, entendeu? Aquela tensão e consegue entrar. Se eu pulo antes de entrar no palco, eu já não preciso nem me pôr pra palestrar mais, que eu não dou conta. Então, é você se conhecer. Conhecer... Não é coronavírus, gente. Eu engasguei aquela hora com a minha saliva, de tanto falar, ainda tô... E aí, o que acontece? Então, é esse trabalho. Ah, Giovana, tá, não consigo fazer esse trabalho de dentro para fora. Como é que eu faço esse trabalho de fora para dentro? Então, aqui vai a dica ótima, tá? Postura e sorriso. São duas dicas rápidas. Duas dicas rápidas que as pessoas olham às vezes e acham que são dicas bobas, mas que na verdade elas funcionam muito. Por quê? Concorda comigo que quando eu estou numa situação de risco, de perigo, a minha linguagem corporal, ela expressa os meus sentimentos. Então, a primeira coisa que eu faço automaticamente é fechar os ombros, é me recolher. Então, essa é a minha posição de acuada, é a minha posição de medo. Essa é a minha posição de quando eu tô me achando, de quando eu tô empoderada, de quando eu sei o que eu tô fazendo. A gente não abre assim, estufa o peito. E enfrenta tudo. E enfrenta tudo, né? Porque não. O que você tá mexendo aqui? Então, não tem essa... É igual homem quando vai defender mulher, né? Assim, defender mulher. Você tá mexendo com a minha mulher aqui, aquelas coisas horrorosas que a gente vê ridícula na balada, né? Então, não estufa o peito, assim, aquele negócio de confiança, de eu posso, não vem pra cima de mim? É isso. E o sorriso, porque a tendência de quando eu estou com medo é fechar o rosto, fechar a expressão. E aí eu abro. Aí meu cérebro, ele vai bugar, porque ele vai falar assim, mas peraí, como é que a pessoa tá em situação de medo, de risco, e tá fazendo tudo isso? Então, o que ele começa a fazer? Descer o cortisol. Aí o seu coração começa a parar de bater tão acelerado, começa a diminuir o batimento. Consequentemente, a sua respiração começa a melhorar, porque você precisa respirar mais, você fica com falta de ar por conta da aceleração cardíaca também, né? Aí você volta a respirar normal e o seu corpo entendeu que tá tudo bem. E aí você não está mais nervoso. Entende? Então é um processo. Se você abre um sorriso e abre a postura 5 minutos antes, fica lá na frente do espelho, gente, 5 minutos antes. Sorri, abre e fica na frente do espelho, se olhando, se encarando. Pro teu cérebro, não é para você se olhar, é pro teu cérebro entender que a situação não é de risco. Ele não precisa fugir, ele não precisa correr, entendeu? Ele não precisa lutar, tá tudo bem. E aí você começa a se acalmar para você entrar no palco e falar o que você tem para falar. E é por isso que a maioria das pessoas, quando começa a falar, tá muito nervoso, muito, né, com o coração acelerado, com falta de ar. Aí passa um minutinho, vê se você já reparou isso nos alunos apresentando trabalho. A hora que começa, engasga, treme, aí dá 1 minutinho, 2 minutinhos, o negócio desanda que não para mais. Não quer nem sair da frente. Esse 1 minuto, 2 minutos é o tempo que o cérebro dele demorou para ele entender que ele não estava correndo perigo. Se você faz isso 5, 10 minutos antes de entrar no palco, seu cérebro vai entender antes. Então, você já entra mais tranquilo e o processo é muito mais rápido. Então, a minha dica para você, jovem advogado, é qualquer situação que você vai enfrentar, seja uma palestra, seja apresentar um trabalho, seja apresentar o TCC, seja ir fazer uma sustentação oral, domine o tema, tenha conhecimento sobre aquilo, saiba sobre o que você está falando, não faça as pessoas perderem o tempo delas. Então, domínio do tema. Racionaliza isso. Olhe para aquilo lá e fala, caramba, ninguém entende esse processo aqui mais do que eu, fui eu que fiz isso. Ninguém sabe isso aqui melhor que eu. Ninguém domina isso aqui melhor que eu. E é o direito do meu cliente, eu vou lá com sangue no olho defender como se fosse o meu direito. Entendeu? Então, o domínio do tema. E o segundo, esses exercícios para acalmar um pouquinho.
Porque daí, se você domina o tema e se você tá calmo, você vai conseguir passar. Não tenho dúvida. E para ele fechar a apresentação, o que é importante? Como que encerra? Porque a gente brasileiro, a gente tem um problema muito grande, que a gente não sabe, às vezes, fechar, finalizar algo. O que a gente pode fazer na apresentação para finalizar bem? Esse é o famoso final sem fim. Que é aquele momento que você tá vendo que a coisa tá encerrando, e aí você fala, nossa, a pessoa vai terminar agora. Aí, de repente, a pessoa continua falando. Aí você fala, agora. Aí continua falando. E a gente vai ficando cansado, né? Porque vai quebrando as expectativas. Então, a primeira coisa é você, quando for estruturar essa fala, dividir muito bem a sua introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Porque quando você começar a trazer conclusões para tudo aquilo que foi... Então, a introdução é o quê? Eu vou falar sobre o que eu vou falar. Então, se for uma sustentação oral, a minha introdução é dizer o que é o caso. Em resumo, trata-se de uma apelação decorrente de um caso de dano moral, tal. Essa é a introdução, certo? No desenvolvimento, eu vou casar os fatos com o direito. Não é isso? E aí eu vou demonstrar, olha, aconteceu isso, no artigo tal tá escrito isso, na hora que eu tô fazendo sustentação oral, gente. Não adianta falar artigo aqui no Instagram se o seu público-alvo for cliente, porque o cliente não vai saber o artigo, tá? Chegou a hora de trazer a conclusão, você vai começar a fechar os raciocínios que você foi deixando aberto ao longo da fala. Você começa a utilizar expressões como, sendo assim, por todo exposto, por tudo que aqui já foi exposto. Quando você começa com essas, usando esses termos, as pessoas elas já vão perceber que você está se encaminhando para o fim. Entendeu? Agora, você pode brincar com o final de acordo com o seu objetivo. Então, se eu quero deixar, por exemplo, uma reflexão, o ideal é que eu termine com uma pergunta. Uma pergunta que muitas vezes é retórica, que a pessoa não vai precisar me responder, obviamente, né? Mas que faça ela parar e refletir 2 dias sobre aquilo. É mais ou menos isso, né? Por isso que eu falo, por exemplo, uma sustentação oral. É muito bom você casar uma sustentação oral com um despacho anterior, que é um momento de conversa, né? Porque no despacho, ali, a hora que você vai despachar com o desembargador ou com o ministro, você vai ter a oportunidade de conversar com ele e não de discursar como é na tribuna. Então, você vai conversar, é uma conversa um pouco mais informal, você vai conseguir mostrar para ele o que aconteceu. E aí, quando você for para a tribuna, ele já leu o processo, ele lembra do processo. Então, fica mais fácil de você conseguir amarrar as situações. Só tomem cuidado para não ficar colocando um monte de frases de efeito na conclusão e nunca concluir de fato. Entendeu? O que, em resumo, excelência, é isso, isso e isso, ou por todo o exposto, não há outra forma de se decidir esse caso, senão, entendeu? De se buscar, de se concretizar a justiça. Enfim, usar expressões que de fato demonstrem que você está finalizando e fechar. Não dá para ter uma conclusão que não feche o raciocínio do que foi dito no desenvolvimento da fala. Certo. Precisa deixar tudo amarradinho. Eles até colocaram aqui, eu sempre na última aula, na hora que eu tô acabando a aula, assim, no finalzinho, principalmente em aulão, de véspera de provas, de concurso, eu falo, não, última coisa, que é quando eu lembro de alguma dica muito rápida, e aí virou um jargão, minha última coisa é na hora que já tá terminando, sempre. E aí, aqui estão falando também o ar de confiança, que é o que você comentou, da posição, e mandaram aqui na pergunta... Se para treino, se vale, deixa eu até pegar aqui a pergunta, se vale treinar no espelho, ensinar para os parentes. E também, aproveitando, já vou até falar outra pergunta que está aqui. Se tem alguma postura corporal adequada com as mãos para se apresentar melhor na hora da audiência. Que foi uma pergunta do Pablo, que é um excelente aluno. Olha, Pablo, parabéns, viu? Que elogio, hein? Ganhou a noite. Ai, ele é. Então, é o seguinte, primeiro, treino vale sempre, vale em qualquer lugar. Vale você se filmar falando e depois assistir para ver a sua linguagem corporal,
Eu tô dançando muito? Será que a minha linguagem corporal, as minhas mãos, as minhas expressões, elas estão combinando com aquilo que eu estou dizendo? Porque quando você tem uma linguagem corporal que não está dizendo o mesmo que as suas palavras estão dizendo, então nessa contradição, o que acontece? As pessoas tendem a acreditar mais na linguagem corporal. Então precisa tomar muito cuidado. Treinar na frente do espelho, poxa, falar para as pessoas, isso é excelente. Então, por exemplo, se você quer, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um Instagram na rede social, aqui um Instagram aqui, e você queira, o seu público-alvo é prospectar clientes. Você quer falar com pessoas que podem, em algum dia, precisar daquilo, se lembrarem de você. Você quer produzir conteúdo informativo para essas pessoas. Quer alguém melhor do que os seus amigos, os seus pais, os seus parentes que são leigos para ouvir você? Não tem. Porque quando você vai produzir conteúdo para o cliente é leigo em direito. Se os seus pais entenderem, sendo leigos, o seu cliente vai entender. Então, significa que a sua linguagem está adequada? Se os seus pais não entenderem, opa, peraí, alguma coisa está truncada no meio desse discurso, alguma coisa eu preciso melhorar. Então, é um ótimo termômetro. Se você tem essas pessoas, use. Se você não tem, faça sozinho. Treine na frente do espelho, grave na câmera, grave áudios. Tenha um grupo no WhatsApp com você sozinho. Se vocês não têm, criem agora. Coloca o coleguinha, tira o coleguinha, fica sozinho no grupo do WhatsApp. Escreve eu sozinho comigo mesma. Entendeu? Eu tenho meu, eu sozinha comigo mesma. E aí eu mando áudio, eu mando lembrete, eu mando tudo. E vai gravando áudio, vai ouvindo e vai tendo uma experiência de escutar a sua própria voz. Porque a gente tem mania de falar assim, não gosto de ouvir os áudios que eu gravo, porque, nossa, minha voz fica parecendo de taquara rachada. Eu sinto te informar, mas essa é a sua voz. É assim que as pessoas te escutam. Não é no áudio. É porque quando a gente fala, a voz que a gente escuta não é a voz que as pessoas estão escutando. Ela passa por uma série de obstáculos aqui dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça, de todo o teu canal aqui de ouvir, e isso altera a tua voz. A tua voz que as pessoas escutam é a do áudio. Que você escuta do áudio. Se você pegar um áudio seu, mandar pro seu amigo e falar assim, mas quando eu tô falando com você assim, você me escuta desse jeito, ele vai falar assim, é desse jeitinho que eu te escuto. Então, isso também faz que você... Olha, a Pamela já assistiu palestra minha. Na verdade, a Pamela esteve na primeira palestra que eu dei de oratória jurídica lá em Santos. E ela vai vir aqui para Rio Preto, de Santos aqui para Rio Preto, fazer meu curso de oratório presencial agora em junho. Que gracinha, ela é uma fofa. E ela falou, estou fazendo essa dica, porque eu odiava gravar áudio, quem dirá vídeos. Então, e é isso, você vai aprendendo, você vai se conhecendo. Gente, se vocês forem esperar um áudio, gravar um vídeo assim, que fique, você fala, nossa, esse vídeo ficou muito bom, tô aqui simétrica, tô bonito, não vai ter esse vídeo, você não vai postar vídeo nenhum nunca. Porque não existe esse vídeo. Esse vídeo não existe. Se a pessoa que quiser te ver bonita, sim, ela imprime uma foto sua no melhor ângulo, coloca fica olhando para você. O objetivo das pessoas que te assistem é a sua mensagem. Então, cuide da sua mensagem. Entendeu? Essa é a dica. E a pergunta do Pablo, onde colocar as mãos durante a audiência? Então, se fosse para falar em público, quando tá com o microfone, eu sempre uso a técnica da mão na caixa. Mas na audiência, eu acho que... O que é isso, mão na caixa? Conta pra gente, não sei. A técnica da mão na caixa é a técnica milenar utilizada por todos, quase todos, os apresentadores, a mulher do tempo. Então, você pode reparar que ela tá... É que eu não consigo fazer aqui porque a câmera não dá para fazer. Mas eu tenho um post lá no Instagram que tem uma foto minha exatamente nessa posição. Posso mandar para vocês, se você depois quiser postar. É mais ou menos uma mão delicada, assim, delicada. O Pablo vai falar assim, Giovana, não vai dar uma mão delicada. Às vezes a pessoa não é delicada, né? Tem mulher que também não é delicada, tem homem que é delicado, tem homem que não é delicado. Enfim, mas é uma mão assim, leve. Leve é a palavra. Uma mão leve, aqui na altura mais ou menos da barriga. Um pouco para baixo do estômago, um pouco para cima do umbigo. E a outra mão você tá usando o microfone. E você pensa que você tem uma caixinha assim
que as coisas desaparecem, sabe? Tipo, chapéu de mágico, a hora que você tá com a mão ali, a sua mão fica invisível. Você tira, fala o que precisa, volta a mão ali. Ai, Giovana, isso é mentira, nunca nem vi ninguém falar disso. É? Então, você nunca reparou na mão de ninguém, né? Pois é, era essa a técnica. Era para você não reparar. Pois agora, a hora que você for assistir o jornal, a hora que você for assistir começa a reparar onde fica a mão, porque agora que você vai reparar. Mas você nunca reparou até hoje por quê? Era justamente isso, ela fica ali escondida porque ela não está chamando a atenção. E o objetivo é esse, não chamar a atenção. Agora, na audiência, eu entendo que as mãos em cima da mesa são mais adequadas. Por quê? Quando eu trago as mãos para baixo da mesa, até mesmo num fator de negociação, isso funciona para reunião com o cliente também. É como se eu estivesse escondendo algo. Quando eu trago as mãos para cima da mesa, significa que eu estou disposto a negociar. Eu estou com tudo em jogo. Então, as mãos em cima da mesa, eu entendo que sejam mais adequadas para uma audiência. Joia. Não, assim que acabar a live, vou correr lá e vou repostar para todo mundo. Os bons entendedores entenderão o que é a mão na caixa agora, hein, gente? Exatamente. Quem não assistiu a live, não ouviu a Giovana falando, não vai saber. Vai ter que assistir para entender. Para entender. E aí tem mais uma pergunta e para professores online, o que é importante? Que perguntaram aqui. Bom, a importância para o professor online, entendo eu que seja a mesma importância do professor presencial. O professor, ele é amado pelos alunos quando ele tem tanto o respeito quanto a conexão. Então, eu preciso ter o respeito e esse respeito eu vou adquirir através do meu posicionamento, que tem tudo a ver com oratória, e do quanto eu domino aquele tema, né? Então, eu acho que aí é uma soma. Seria o domínio do tema, o meu posicionamento, a minha postura em relação àquilo, e também a minha disponibilidade. A minha disponibilidade é o que cria a conexão com o aluno, é o que faz ele querer entender, é ele querer saber. Então, não pode ter aquela prepotência, sabe? Nossa, eu estou aqui em cima e você está ali embaixo. A gente sabe que existe uma hierarquia, é importante que ela exista, faz parte do respeito e também da postura, mas não é no grito que você ganha isso e muito menos na arrogância, né? O respeito, ele vem através de outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando horas, né? Eu e você pela prática e eu pela teoria. No caso, eu só sou professora dos cursos de oratória, então eu vejo isso, tem essas experiências no curso. Você é professora dos professores, Giovana? Não tem uma coisa para mim que é muito mais, se tem uma coisa para mim que é muito gratificante, chegar no final do curso, eu tive uma aluna no último curso de oratória presencial que ela me disse o seguinte: Giovana, eu já fiz 3 cursos de oratória, em nenhum eu tive coragem e vontade de me desafiar, porque os professores eles eram tão assim que você tinha vergonha, você não queria falar na frente deles. Agora, no curso, eu procuro criar um ambiente propício ao erro. Sabe? Tá todo mundo aqui para aprender, então vamos errar todo mundo junto, um olha o erro do outro para não cometer, o outro olha, e a gente vai aprendendo. Então, assim, as pessoas querem estar ali. É aquilo de você não ter vergonha de levantar e falar: ah, minha pergunta é boba. Não, nenhuma pergunta é boba. Então, acho que isso é a maior preocupação que um professor EAD precisa ter. Ele precisa conhecer o aluno dele, ele precisa saber se posicionar, porque é sabendo essas 2 coisas que ele vai descobrir como é que ele faz para se conectar com aquele aluno, efetivamente, mesmo estando distante. Porque tem tantas pessoas com as quais a gente se conecta. Eu tenho grandes amigas que estão distantes, que eu vejo 1, 2 vezes por ano, que eu converso muito mais pelo WhatsApp, por uma chamada de vídeo, e que quando eu encontro elas, eu sinto como se eu estivesse com elas todos os dias. E às vezes com as pessoas que eu estou todos os dias, eu não tenho aquela conexão. Então, é possível. Você só precisa realmente conhecer e ter vontade de entregar. Ai, ótimo. Tô vendo aqui a Bruna, obrigada. Mas eu tô aprendendo. E eu me prometi, sabe, Giovana, que assim que eu sair de licença maternidade, eu falei: prometo voltar melhor. E eu volto para a sala de aula amanhã, minha primeira aula. Então, imagina, eu tô como se eu tivesse a primeira aula. E aí, é claro. Eu tô frio na barriga, não vai nem dormir essa noite. E eu volto tudo diferente, porque de repente eu volto, não tem mais a sala de aula lá com os alunos dentro da sala. E aí a gente começa por EAD, eu falei: vai ser o maior desafio, vai ser super bacana,
porque eu tô aprendendo. Por isso, gente, que eu tô aqui insistindo com a Giovana que eu tinha que aprender alguma coisa. Mas eu prometi que eu aprenderia muito durante a licença maternidade e voltaria melhor. Então, vou Ai, que tentar. linda, E a gente tem que gente. aprender, né? E eu Claro. quero a penúltima coisa, que né, tem depois uma última perguntinha. Tá. Perguntaram aqui quando dá o branco. Tá no meio da apresentação, a Maria Helena falou lá atrás, ai, me dá um branco. E aí, o que faz, meu Deus? A primeira coisa que é bom a gente falar é que o branco, ele acontece geralmente, tá? Não é sempre, mas vamos colocar aí 90 e tantos % das vezes, porque o conteúdo foi decorado. Então, quando eu decoro, eu preciso de um espacinho lá do cérebro para lembrar daquilo, né? Foi decorado, fica lá numa caixinha. E aí, o que meu cérebro tá fazendo na hora que eu tô falando em público? Achando que eu tô em situação de pânico, né? Ele parou até minha digestão. Você acha que ele vai me lembrar que eu gravei? Pra que ele vai usar aquilo naquele momento? Pra nada. Então, geralmente, é aí que o branco acontece. Então, antes de dizer o que fazer quando dá o branco, vamos dizer o que fazer para evitar o branco. Não decore. Entenda a matéria. Entenda aquilo que você vai fazer. Acredite naquilo. Quando você internaliza, quando você acredita naquilo, o que começa a acontecer? O seu cérebro, ele sabe aquilo. Então, se te der um branco de uma palavra, você não vai esquecer o fio da meada inteiro, porque você não está preso numa palavra. Você tem a ideia. Por isso que muita gente fala assim, ai, eu estudei, chegou lá na hora, falei tudo diferente. Que ótimo que você falou tudo diferente, porque significa que você domina o tema e não que você decorou. E aí o teu cérebro, se você não decorou, ele vai encontrar uma maneira de dizer a mesma coisa de infinitos modos diferentes. Eu tenho certeza que quando você sai de uma sala de aula para ir para outra sala de aula, você pode estar dando a mesma matéria, você não vai falar do mesmo jeito. Sai bem diferente. Às vezes os exemplos são os mesmos, mas as palavras são diferentes. Porque é uma outra forma de dizer a mesma coisa, entendeu? É isso. É muito gostoso ouvir isso, assim. Porque eu começo a pensar que eu sempre falei, eu tenho muita dificuldade de decorar. E aí todo mundo fala, mas como você decora o artigo da CLT? Eu não decoro o artigo da CLT. É que eu gosto tanto do que eu faço, eu amo tanto, e eu procuro... E aí eu começo a entender, gente, isso é técnica, e eu nunca percebi. Porque eu quero conhecer cada aluno. Então eu posso ter 1000 alunos no semestre, Giovana, mas eu quero conhecer cada um, entender cada um, para tentar adequar. E agora eu vejo que isso tá dentro do trabalho. A muito legal. ela é exatamente isso que você falou agora. Por isso que eu quero chamar atenção para isso. É uma série de técnicas que a gente muitas vezes sabe, mas não sabe fazer diferente. A gente vem repetindo padrões. E é por isso que tem perfis de pessoas que a nossa comunicação é sempre tão truncada. E aí a gente fala assim, não, com esse tipo de pessoa aqui, eu não consigo conversar mesmo. E você coloca isso como uma verdade sem saber, mas por que você não consegue conversar com esse tipo de pessoa? Aonde é que tá a falha na comunicação? E você começa a perceber que você vai repetindo padrões sem saber por quê. Então, quando você conhece a técnica, o que você já faz certo é uma libertação para você. E o que você faz errado, você consegue redirecionar para o lugar certo e usar a seu favor. Então, isso é muito importante. As pessoas estão se dando conta da importância da comunicação agora, gente. Mas a gente só vive porque a gente se comunica. Sem se comunicar, a gente não come, a gente não ganha dinheiro, a gente não trabalha, a gente não anda. Porque no trânsito, a gente se comunica. Ah, mas eu não falo com ninguém no trânsito. E as placas são o quê? É linguagem não verbal. Então, a placa é um desenho dizendo para o que você pode e o que você não pode fazer. É uma linguagem não verbal. Então, a comunicação é o que move o mundo. E as pessoas estão acostumadas a viver repetindo padrões de comunicação sem entender o porquê daquilo. E tudo existe um porquê. Existe o porquê de ficar nervoso, existe o porquê do branco, existe o porquê que histórias conectam. Entende? Então, existe tudo isso. Agora, deu o branco no meio da situação. Se você tem domínio do tema, isso acontece comigo hoje. Eu te falo isso francamente. Exatamente. Oratória é conhecimento de técnica e treino. Só que precisa conhecer as técnicas para treinar certo. E depois que conhecer as técnicas, se vier no meu curso, eu explicar todas as técnicas, ensinar como que treina, for embora e não treinar, não vai aprender. Porque é treino.
Entendeu? Aí, se você assim, ah, mas você não falou que é igual bicicleta, que você aprende a andar? Fica 10 anos sem andar de bicicleta, monta lá em cima, que eu quero ver se você vai andar e empinar igual você fazia 10 anos atrás. Não vai, vai ter uma facilidade, porque você vai se lembrar de como faz. Mas o que vai te fazer bem de novo é você praticar de novo. Entendeu? Então não pode parar. Hoje, se eu tenho um branco no meio de uma palestra, eu vou falar assim, nossa, eu ia falar um negócio agora aqui, me deu um branco, então vamos pro próximo ponto, a hora que eu lembrar eu volto aqui. Por quê? Eu já tô muito tranquila, eu sei o que eu tô falando. Eu sei que as pessoas conseguem ver que eu sei do que eu tô falando. Então eu tenho muita liberdade para fazer isso, porque às vezes o branco ele acontece, nem sempre é por desbrancismo, como eu disse, na maioria das vezes é. Aquele branco, geralmente, que te trava, que você não lembra de nada. Você não sabe nem como é que você continua, você não sabe nem qual era o tema mais que você foi ali falar. Então, isso é pavor. Agora, o tema o branco de um exemplo, isso acontece no dia a dia. Às vezes a gente vai falar com alguém, não é que a gente esquece, fala, nossa, me deu um branco aqui, não lembro, mas daqui a pouco eu lembro, eu te falo. Na palestra, a mesma coisa. Na apresentação do trabalho, a mesma coisa. Entendeu? Agora, Giovana, como é que eu faço, então? E aí, eu falo? Se você... Voltou. É porque tava tocando o celular. Aí ele saiu. Agora eu coloquei o não perturbe. Vamos ver se não toca mais. Aí o que acontece? Você pode dizer, então, olha, tive um branco aqui, daqui a pouco eu lembro, e conseguir retomar outros assuntos, entendeu? Agora, Giovana, não tem jeito, não consigo mais. Toma um copo d'água e fala, gente, não estou me sentindo bem, eu preciso de 5 minutos de vocês para eu tomar um copo d'água e eu volto. Nós somos humanos, gente. Nós não somos máquinas. Enquanto vocês ficarem na paranoia, não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar, é aí que você vai errar. Porque você vai deixando a situação muito mais tensa do que ela é. Então, deixa a sua situação propícia ao ambiente, propício ao erro. Tome todas as precauções para que o erro não aconteça. Entrega na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Entende? Agora, dá para você sempre ter um slide, por exemplo, para te lembrar do próximo assunto, né? Não aquele slide tudo escrito. Pelo amor de Deus, não faz isso que a pessoa não sabe se ela olha para você ou se ela lê o slide. Mas assim, que tenha uma ou duas chamadas, assim, palavras que te chamem a atenção, ou que tenha uma imagem que faça você se lembrar. Se eu te mandar hoje todos os slides da minha palestra, eu posso te mandar completo. Você não vai saber nada. Você vai falar assim pra mim, o que é isso? E agora? Acho que agora ela vai falar... A minha palestra, sem mim, ela não é nada. O slide sem mim não é nada. E é isso que é importante, porque o slide ele não é para ser o protagonista da palestra. Ele é o acessório. O protagonista é você, mas ele pode te ajudar na hora de um branco. Então, é legal ter, se você tiver essa opção. Ótimo. Ai, gente, foi tão gostoso que a gente já chegou ao fim. Tá vendo? Olha, você fazer a última pergunta? A última, só ela então, pra gente terminar. Um livro que você indicaria pro pessoal? Conta pra gente. 29 minutos para falar bem em público, do Reinaldo Polito e Raquel Polito. É um livro azulzinho. Já chamou aí? Quantos minutos nós temos? 1 minuto e 30. Eu vou te mandar foto de 3 livros. Aí você posta pra eles, tá bom? Gente, beleza, se precisarem de alguma coisa, pode me seguir lá no Instagram, no meu canal do Telegram também dou muitas dicas sobre isso. Tem até um e-book com 10 dicas de oratória e gravação de vídeos, gratuito. Ai, obrigada, Giovana, adorei. Convite, muito obrigada, viu? Um beijo.